Ei, psiu, psiu. Tudo começa com um anjo de grande poder e beleza, frequentemente chamado de Lúcifer, que significa portador de luz em latim. Ele era uma das criaturas mais proeminentes e perfeitas de Deus. No entanto, sua posição e poder geraram um tipo de sentimento de orgulho e arrogância. Lúcifer, em sua soberba, aspirou ser igual a Deus, ou até mesmo superior a Ele. Ele desafiou a autoridade divina, afirmando que não serviria a Deus, mas que governaria por conta própria. Essa atitude de rebelião e a busca por um trono acima das estrelas celestes marcam a essência de sua queda. É sobre esse assunto que eu vou tratar no vídeo de hoje, logo após a nossa abertura. Vigilante da Razão, o seu canal de opinião e crítica. Meus amigos e minhas amigas do canal Vigilante da Razão, estamos aqui, eu, você, nós, vós, todos juntos para mais um vídeo do canal. E eu decidi trazer este assunto muito importante, o mito da rebelião de Satanás e dos seus anjos. Você tem medo disso? Você realmente acredita nisso? Vamos tratar sobre este assunto hoje, aqui em mais um vídeo ao ar livre. Isso mesmo, estamos ao ar livre aqui em plena Bahia. A Bahia que dizem que é de todos os santos. Será? Então, gente, para quem não me conhece, meu nome é Denilson Douglas. Eu sou um apresentador do canal Vigilante da Razão. E você está comigo aqui no canal. Se você ainda não é inscrito, por gentileza, torne-se uma pessoa inscrita e faça parte dessa família do canal Vigilante da Razão. Você tem também, querendo me ajudar de forma mais substancial, você tem a possibilidade de fazer uma contribuição de qualquer valor para mim, através dessa chave Pix que está passando aqui. Não esqueça. Mas antes de nós iniciarmos o vídeo, eu quero dedicar esse vídeo de hoje aos nossos membros. São pessoas que se tornam investidores do canal. E a elas eu dedico toda a minha gratidão e o meu empenho em fazer vídeos como esse, em momentos fortuitos, em momentos de folga, para postar e também oferecer um conteúdo à nossa audiência, tá bom? Mas vamos direto ao assunto do vídeo de hoje. Bem, gente, a arrogância de Lúcifer não foi um ato solitário. Ele conseguiu persuadir e influenciar um grande número de outros anjos que se juntaram a ele em sua rebelião. A Bíblia, por exemplo, sugere que 1/3 das hostes celestiais se alinhou com ele. 30%, gente, é muito anjo. Esses anjos rebeldes, ao se recusarem a obedecer a Deus, foram todos expulsos do céu. A expulsão não foi apenas um ato de punição, mas a consequência natural de sua escolha de se opor ao bem e à ordem divina. Eles caíram, perdendo sua glória e seu estado original de perfeição. E como resultado da queda, Lúcifer, após a queda, é rebatizado como Satanás, que significa adversário ou inimigo em hebraico, ou mesmo o diabo. Ele e os anjos caídos se tornaram demônios, seres espirituais dedicados a se opor a Deus e a tentar os seres humanos ao pecado. A sua queda é o ato fundador do mal no universo e representa a primeira manifestação do tal do livre-arbítrio, ou suposto livre-arbítrio, como eu costumo falar aqui, que resultou em separação de Deus. Em resumo, a queda de Satanás e a rebelião dos anjos que o acompanharam é a história de como o orgulho e a ambição de uma das mais belas criações de Deus levaram a uma verdadeira guerra cósmica, resultando na sua expulsão
e em um tipo de nascimento do mal. É uma narrativa que explora temas como o livre-arbítrio, o orgulho e a obediência. E também as consequências da rebelião contra a autoridade divina. Os fora da lei não podiam ficar impunes. Trocando em miúdos, a história de Satanás, a queda e as consequências, inclusive para todos os seres humanos, marca uma opção, um tipo de escolha. Mas deixa eu fazer uma pergunta inocente. Se Deus criou tudo, inclusive Ele sabe de tudo, Ele saberia que tudo isso iria acontecer e mesmo assim criou o seu próprio inimigo e os súditos do seu arqui-inimigo? É importante notar que a história da queda de Satanás e da rebelião dos anjos que o seguiram é um conceito teológico e não um evento histórico. É só fé, é só crença, crendice. Esse evento não pode ser refutado por métodos científicos ou fatos empíricos. A Bíblia, como texto religioso, apresenta essa narrativa como parte de sua doutrina e a fé dos crentes baseia-se também na aceitação dessas supostas verdades. No entanto, gente, para analisar a narrativa sob uma perspectiva crítica e cética, nós precisamos considerar os seguintes pontos. Falta de detalhe explícito na Bíblia. A Bíblia não é explícita com relação a essa história mitológica de Satanás, sua queda e as consequências decorrentes. A Bíblia não oferece um relato único e detalhado da queda de Satanás. Ao invés disso, a história é construída a partir de várias passagens de diferentes livros. Por exemplo, passagens como Isaías capítulo 14, versículos do 12 ao 15, que descreve a queda do rei da Babilônia, mas é interpretada por muitos como uma alegoria da queda de Lúcifer. E tem mais. Em Ezequiel capítulo 28, do versículo 12 ao 19, que fala sobre o rei de Tiro, mas é vista por alguns como uma descrição da beleza e da arrogância de Satanás antes da sua queda. A combinação dessas passagens, junto com outras referências no Novo Testamento, como Lucas capítulo 10, versículo 18, forma uma narrativa completa. A falta de um relato direto e coeso, com certeza, é um ponto de debate. Sobre o contexto literário e cultural, nós temos que muitos estudiosos da Bíblia argumentam que algumas passagens usadas para descrever a queda de Satanás foram escritas para outros propósitos. Você está entendendo? Por exemplo, a passagem de Isaías capítulo 14, muitas vezes associada a Satanás, é no seu contexto original uma sátira contra o rei da Babilônia, um opressor do povo de Israel. A interpretação de que ela se refere a Satanás é uma aplicação posterior. Igualmente, a passagem de Ezequiel, capítulo 28, fala sobre a arrogância e a queda do rei de Tiro, como eu já falei. A linguagem usada, que descreve o rei como perfeito em beleza e residente no Éden, jardim de Deus, pode ser vista como uma forma de realçar a sua vaidade antes da sua ruína. Simples assim. Sobre a natureza da divindade divina, eu quero trazer você para um questionamento. De novo, algumas pessoas questionam a lógica teológica por trás da queda de Satanás. Se Deus é onisciente, Ele sabe de tudo, e Ele é onipotente, Ele pode tudo, por que cargas d'água Ele criaria um ser que Ele saberia que esse ser se rebelaria? Se Deus é perfeitamente bom, por que permitiria a existência do mal, gente?
A teologia cristã tradicional responde a essas perguntas com o tal do conceito do livre-arbítrio. A ideia é que Deus deu aos anjos a liberdade de escolha e eles, por sua própria vontade, escolheram se rebelar. Satanás não foi criado mal, mas tornou-se mal por sua própria decisão. Só que isso mais complica do que explica. A existência do mal, portanto, seria vista como uma consequência da liberdade e não como um defeito na criação de Deus. Deus, como o Criador de todas as coisas, previu a opção de se rebelar, porque existia essa possibilidade, não é não? Então, já que ele criou todas as coisas, quem você acha que criou o lugar, a opção, a posição da desobediência? Quem plantou no jardim encantado a árvore do conhecimento do bem e do mal? Quem? Me responda, por favor. E que história é essa de sermos influenciados por um erro primordial, preparado e instalado na possibilidade objetiva de homens e demônios, hein? Ah, Denilson, seu tolinho, o mal é e sempre foi obra dos inimigos de Deus. Ele não tem nada a ver com as escolhas dos homens. São os homens que escolhem serem influenciados pelo inimigo de Deus. Eu tenho uma coisa para falar para você. Nós, eu, tu, eles, não somos influenciados por diabo algum. Não existe inimigo algum de Deus algum, porque essa dualidade é obra dos antigos, a qual foi emprestada a alguns segmentos religiosos ou tomados à força, esses conceitos, por segmentos religiosos e transmitida oralmente, depois escrita, porque tentava explicar coisas que a gente não conhece, nem se dispõe a saber. Porque não somos, de fato, nós não somos influenciados pelo diabo. E por quê? Por que nós não somos? Bem, a ideia de que podemos ou não sermos influenciados pelo diabo, é claro que é um tema central em muitas religiões, porque precisam. É politicamente correto que haja um inimigo onde há um benfeitor. Em muitas religiões, filosofias e até na cultura popular, esse conceito é presente. A resposta para essa pergunta depende muito da sua perspectiva e é possível abordá-la de várias formas. Em muitas religiões, como o cristianismo, o diabo ou Satanás é visto como um anjo caído ou uma entidade espiritual que se rebelou contra Deus. Tudo bem, nessas crenças, ele, o diabo, é uma figura real e sua influência é considerada um dos principais motivos para o mal e o pecado no mundo. Segundo essa visão, as pessoas são muito influenciadas pelo diabo. Ele tenta, inclusive, seduzir os seres humanos a cometerem atos de maldade, atos de rebeldia contra o próprio Deus. Essa influência não é vista como algo inevitável, mas sim como uma tentação que pode ser resistida com a ajuda da fé e da vontade. Do ponto de vista da psicologia, no entanto, a ideia de uma influência externa maligna pode ser vista como uma forma de personificar nossos próprios impulsos, inclusive os impulsos negativos. Em vez de um ser externo, o diabo, poder representar os aspectos mais sombrios da natureza humana, a inveja, a ganância, o ódio e a impulsividade, somos nós mesmos, os autores, os detentores dessas características. A luta contra o mal seria, na verdade, uma batalha interna contra os nossos próprios defeitos e vícios. A responsabilidade por nossas ações, sejam elas boas ou más, reside em nós mesmos, em nossas escolhas e em nossa capacidade de autoconsciência. Você está entendendo? Para muitas pessoas que não seguem uma religião como nós, ateus, a figura do diabo é vista como um mito, o que de fato ela é, ou uma metáfora
De um ponto de vista cético, não há evidências de que uma entidade sobrenatural da maldade, como o diabo, resista. Portanto, a influência do mal no mundo é explicada por fatores puramente humanos, como, por exemplo, fatores sociais, pobreza, desigualdade, falta de educação e violência, inclusive podem criar um ambiente propício para comportamentos prejudiciais para si próprios e para os outros. Temos também os fatores biológicos. Algumas tendências comportamentais podem ser influenciadas por nossa própria biologia, como a agressão ou o medo. Temos também os fatores históricos e culturais, conflitos, guerras, ideologias, inclusive ideologias extremistas ao longo da história, mostram como os seres humanos podem ser a causa de grandes sofrimentos sem a necessidade de uma influência maligna. Você está entendendo? Essa influência maligna externa não é decisiva. Resumindo, gente, para a gente encerrar este vídeo. Criaram deuses e criaram também inimigos para se opor aos mesmos deuses. Afinal de contas, o que seriam dos mocinhos sem os vilões para os desafiarem? Para os perseguirem e até mesmo afligirem, hein? É mais empolgante a narrativa do eles contra nós, nós contra eles, do que um mundo de paz e de harmonia. Mas, como toda história com final feliz, no final, Deus triunfará contra os inimigos que Ele mesmo criou. Se sobressairá a toda a oposição permitida por Ele e vingará os seus santos filhos que desde muitos anos atrás morreram, defendendo um Deus sádico, manipulador, cruel e violento. Esse mesmo Deus criou problemas para apenas vender soluções, supostamente. Forte abraço, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Até mais. Fiquem na paz.